começar fazendo um breve disclaimer sobre o título desse projeto e o título da apresentação, que é provocativo, né? Então, é um projeto internacional, financiado por meio daquela chamada do New Frontiers in Research Fund, liderado pelo Canadá, que já foi citado aqui pela Bruna, da FAPESP. E, como tal, ele tem uma PI que é canadense e 8 co-PIs, que a particularidade é que, além de serem professores, acadêmicos, pesquisadores, são também líderes de associações, por exemplo, dos povos Quechua, nos Andes, dos Karen, na Tailândia, dos Inuvialuit, no Ártico, estou esquecendo de alguém, e dos Tuareg no Sahel, por exemplo. No Brasil, o financiamento da FAPESP, no título eu já minimizei um pouco a provocação, porque o nosso objetivo aqui, mais do que confrontar alguma coisa, é procurar soluções. Soluções com base em comunidades locais, na Amazônia, nesse contexto da segurança alimentar, segurança hídrica, segurança da terra. Então, a nossa equipe aqui no Brasil é essa, todos filiados de alguma forma à Unicamp, os 3 primeiros professores do doutorado em Ambiente e Sociedade, aqui citado, mas com outros chapéus também, como eu na Embrapa, o Eduardo Brondizio na Indiana e o Emílio em Michigan, né? E os outros colegas aqui da equipe. Os 3 objetivos principais do projetão são esses. O nosso objetivo principal é o primeiro. Então, nós vamos trabalhar com os padrões de risco ou vulnerabilidade em relação a mudanças climáticas, eventos extremos, para essas seguranças citadas em relação a essas populações locais, né? O nosso papel como grupo brasileiro, financiado pela FAPESP, foi trazer a Amazônia, que é o número 3 aqui, para o contexto dessa rede que já existia sob a coordenação da Brenda Parley, que atua e estuda comunidades no mundo inteiro, né? Faltava a nossa gloriosa Amazônia, nós sugerimos trazer essa região para a rede, e aí o financiamento da Suíça, do Brasil e dos Estados Unidos estão dedicados a essa região. O nosso, eu não tenho muito tempo para essa discussão conceitual, mas eu não pude me furtar a trazer essas publicações, que são muito recentes. Essa discussão começou há menos de 2 anos, 2, 3 anos, e para diferenciar a bioeconomia, como ela é entendida, do que nós chamamos de sociobioeconomia. A diferenciação é muito clara. Existe uma coisa aí na frente da bioeconomia que se chama sócio, é o social, é a justiça social, a participação social, a inclusão social, a diversidade social nessas iniciativas da bioeconomia. Bioeconomia para a Embrapa, por exemplo, que sempre trabalhou com ativos biológicos, é qualquer atividade econômica a partir de ativos biológicos. Então, plantar soja é bioeconomia. Cuidar de gado, carne, é bioeconomia. Então, nós estamos mais interessados na sociobioeconomia, na bioeconomia que traz alguma perspectiva para as comunidades locais, né? Então, os dados utilizados aqui foram, por enquanto, nesse início de projeto, foram todos secundários, iniciativas catalogadas por bases de dados públicas, que eu vou mostrar rapidamente, as bacias hidrográficas, as limites administrativos, CAR, uso e cobertura da terra, as cadeias de valor na medida do possível dos dados disponíveis para essas dezenas de atividades, de cadeias baseadas em sociobioeconomia na Amazônia, né? Os cenários de mudança climática, infraestrutura, etc. Aliás, a infraestrutura e acesso ao mercado é algo que nós publicamos um paper no ano passado, em relação à diversidade de produtos ou de cadeias agrícolas por município no Brasil, e o acesso ao mercado via infraestrutura é uma das variáveis mais importantes para aumentar a diversidade dessa produção agrícola, né? Então, vocês já vão pensando na Amazônia, como é que isso pode impactar.
Em relação aos métodos, o nosso primeiro exercício aqui, eu vou mostrar um pouquinho, é alocar essas iniciativas no espaço e no tempo, né? Para depois fazer uma análise de risco em relação a eventos extremos, particularmente seca, inundação e fogo. E a partir de possíveis entidades espaciais, como bacias hidrográficas, como mesorregiões, os estados, no caso nós vamos focar no estado do Pará, eu já vou explicar por quê. E usar métricas e indicadores para realmente acessar essa segurança no nexo que a gente se propôs. Mas o mais importante desse slide aqui é o que está em amarelo, que é o que é diferente nesse tipo de pesquisa, que envolve a ação e o contato um para um com as comunidades locais. Então, a gente está acostumado a usar muito sensoramento remoto, né? Colocar as coisas em grade ou no pixel. Aqui não, aqui a gente tem que olhar no olho das pessoas e conversar mesmo. E para isso nós estamos fazendo dois conjuntos de entrevistas. O primeiro vai começar a semana que vem, em Altamira e região, que é com stakeholders, lideranças, legislativo, judiciário, executivo, igreja, associações de classe, cooperativas, etc., locais, né, mas com perguntas qualitativas sobre a percepção de mudanças climáticas em relação a essas cadeias. E, na sequência, nós vamos aí fazer um levantamento mesmo, com base em questionários semi-estruturados, que dão mais margem a tratamento quantitativo, com a ponta, né, com os comunitários. Bom, em relação rapidamente a dados, eu não medi o tempo, como é que eu estou aí? O estado do Pará, né? Isso aqui é um dado do PAN, aquela pesquisa agrícola municipal. É o maior valor de produção, o produto cujo valor de produção é o maior do estado naquele ano. Talvez o Pará seja um dos únicos estados do Brasil cujos produtos de maior valor de produção, desde 2013 até 2023, aqui a gente tirou soja e milho, tá? Sejam produtos da biodiversidade amazônica, mandioca e açaí, né? Se a gente coloca o milho e a soja, a gente já percebe que aqui em 2021, 2022, muito recentemente, né, a soja já aparece aqui como o maior valor de produção do estado. Depois o açaí oscilou. Bom, é um dado incompleto, aqui é só o top 1, né, top 1. Então, acho que voltou aqui. Mas já mostra essa diferenciação dos valores de produção lá na agricultura do Pará. Em termos espaciais, usando as mesorregiões do IBGE, né, aqui 2013 e aqui 2023, que é o último dado disponível, usando o PAN do IBGE, que eu esqueci de colocar a fonte aqui, me desculpem, a gente percebe que no sudeste paraense era o cacau e continua sendo o cacau o maior valor de produção. Tá, inclusive aqui Altamira, né, esse município, o estado e a Transamazônica e os municípios ao longo da Transamazônica, Brasil Novo, Medicilândia, quem vai lá vai comer um bom chocolate, garanto para vocês, já. E o sudeste paraense com a soja. Agora, no norte do Pará, as 3 mesorregiões, que antes o maior valor de produção historicamente era a mandioca, passou a ser soja e milho, né, no Baixo Amazonas, e açaí no Marajó e Nordeste Paraense. Ou seja, o que mostram esses slides? Que existe uma dinâmica de conversão, de uso da terra e de dominância de alguns produtos, ora da biodiversidade amazônica, ora commodities tradicionalmente produzidas pelo Brasil. Bom, aí, saindo do nível estadual, mesorregional e indo para o local, o que nós fizemos? Qual que é o nosso interesse? Identificar essas iniciativas com impacto socioambiental positivo e retorno financeiro. Nós queremos identificar essas aqui, né? E, para isso, nós, então, levantamos várias bases de dados disponíveis, elas estão aí, a Conexos, dois programas do SEBRAE de empreendedorismo, o PIP social, PIP de Pipe, né, de funil de inovação,
E 846 iniciativas foram levantadas. Dessas, 53% estão nas cadeias de alimentos e bebidas, né? Mais de 400. 25% estão no estado do Pará, o que nos fez escolher esse estado como foco da nossa pesquisa, né? E nos primeiros trabalhos de campo, então já se percebe uma série de exemplos de iniciativas baseadas nas comunidades locais, né, que levam a alguma alteração do business as usual, leia-se pecuária e grãos, né? Por exemplo, o enriquecimento de capoeiras, a transição agroflorestal, essas associações de mulheres que têm um papel importante na segurança alimentar local via jardins, hortas, etc., até a extração madeireira de forma manejada, né, manejo florestal, turismo de base comunitária, coleta de sementes e viveiros para restauração florestal e até microindústrias de cosméticos, de fibras, de artesanato, etc. Um outro projeto que é liderado pelo Eduardo Brondizzo e tem também na sua equipe a participação da Célia Futema, do Fábio de Castro, todos ligados de alguma forma ao nosso doutorado aqui de Ambiente e Sociedade. Eles também estão fazendo um levantamento dessas iniciativas e aqui mapear algumas dessas atividades não madeireiras, né? Está faltando talvez o cacau aqui, mas vários produtos que fazem parte dessa sociobioeconomia amazônica. E num artigo publicado em 2023, esse grupo, então, mostrou, a partir de 3 indicadores, né, o número de produtos gerados por essas atividades, a diversidade das atividades e o fato delas serem lideradas localmente, né, a intersecção desses 3 fatores considerados importantes para facilitar o sucesso dessas iniciativas locais, eles mostraram que cerca de 1/3 desse N de quase 160 aqui fazem essa intersecção e, portanto, tem aí uma característica de sucesso possível. Porém, nós também estamos interessados numa outra coisa, que é a sustentabilidade dessas iniciativas. Quando que ela iniciou e quando que ela acabou, ou se ela acabou. Porque vocês sabem que em qualquer empreendimento, em qualquer negócio, é muito fácil você começar e não continuar, né? Então, isso gera um outro fator para a nossa pesquisa, que é o fator de sucessão intergeracional, que nós estamos bastante interessados na Amazônia do futuro, porque a do presente já era, né? Bom, então, resumindo, vamos dizer que a nossa perspectiva nesse projeto ela é de fundação, né? É uma pesquisa de base, uma abordagem subregional que pode servir de base a estudos locais numa perspectiva regional da sociobioeconomia, ou seja, é multiscalar nesse sentido, nesse nexo da vulnerabilidade climática, particularmente em relação aos eventos extremos, e a propagação dos seus impactos nessas sociobioeconomias. Nossa âncora teórica é a perspectiva multinível de transições sustentáveis do Frank Gills, de Cambridge. Então, nós vamos procurar essas transições sociotécnicas, né, que foi muito bem explicada num outro artigo aqui da Nature Ecology and Evolution, também com a participação do Eduardo Brondizzo e outros colegas, inclusive da Embrapa, inclusive a nossa diretora, Ana Euler, que já mostra também uma perspectiva da Embrapa nessa transição, né, cujo desafio mostrado aqui é que essas iniciativas locais deixem de ser apenas nichos para atravessar essa barreira do regime do business as usual e se transformar mesmo numa paisagem sociotécnica de alternativa para a Amazônia. Então, a mensagem final é essa, como provocação. Nossa perspectiva é que as soluções elas são melhores quando elas são de baixo para cima. Obrigado.